Olá, você que nos acompanha aqui no Top Media News, eu sou Méria Oliveira. As imagens são do repórter cinematográfico Berlim Caldeirão. Nós estamos de volta mais uma vez e hoje, a gente veio aqui no Conselho Tutelar Norte, porque ontem nós veiculamos uma matéria com a avó e o pai do garotinho que foi encontrado em um motel com a mãe, certo? E a família contou a versão deles, a história, contou o lado deles, certo? E eles afirmaram que o Conselho Tutelar estaria entregando a criança à mãe. Só que hoje nós recebemos a informação de que, na verdade, não foi o Conselho Tutelar. A criança foi entregue à mãe por uma decisão da Justiça. Então, nós íamos conversar com os conselheiros, nós vamos conversar com os conselheiros Eliane Diniz, Sérgio Luiz e Alisson Leite, certo? Essa história envolve dois conselhos aqui da região norte e também o do Ayanduizinho. E a gente vai tentar entender melhor essa história, o que aconteceu, por que é que tem dois conselhos envolvidos, duas regiões do Conselho Tutelar envolvidas, enfim. Nós vamos tentar entender melhor essa história e trazer também uma clarificação sobre essa situação, tá bom? Bom, Eliane, o que é que você pode contar para o pessoal que está assistindo a gente a respeito dessa situação? Você que foi a conselheira ao lado do Alisson, que acompanhou ali o momento do flagrante da mãe com a criança no motel. Então, a princípio, chegou duas viaturas no motel e era na faixa de umas 7 horas da manhã. E uma das viaturas se locomoveu até aqui o Conselho Tutelar Norte, porque a mãe até então, a genitora tinha falado que ela morava na região norte. E a viatura veio até aqui e a gente se deslocou até o motel para ver a situação. Eles pediram para a gente como seria uma situação inusitada daquela, de encontrar uma criança dentro do motel. E aí a gente pediu para se deslocar à DPCA, a Delegacia da Infância e do Adolescente, delegacia especializada. Até então, no momento que a gente pegou a criança, foi uma situação muito complicada. E aí a gente pediu para os policiais acompanharem o pessoal que foi pego em flagrante, tanto a mãe quanto os dois homens, e viemos até o Conselho Tutelar Norte para poder ver a situação da criança, porque ela precisava comer alguma coisa, a gente precisou dar um banho, a gente precisou fazer uma situação que geralmente o Conselho Tutelar não faz, mas houve essa situação, porque não tinha como levar aquela criança à delegacia da forma que estava. Aí, nesse momento, a gente veio aqui, atendeu a criança, e deu tudo certo, graças a Deus a criança foi dormindo, ficou bem naquele momento. E aí a gente precisou de 2 conselheiros deslocar a situação, porque não tinha como um segurar a criança e o outro ter que conversar com a polícia. Então a gente foi, eu e o Alisson, lá na DPCA. Chegando lá, a genitora não falava qual região realmente ela residia, porque apareceu um outro endereço, onde estava localizado na região do Ayanduizinho. E aí ficou esse impasse, porque os conselhos tutelares ele atende por região de abrangência. Estou dentro do Conselho Norte, onde é a região do Segredo, e há outros bairros lá dentro da região do Ayanduizinho. Então, o local que ela até então falou seria aqui a nossa região, mas depois apareceu um outro endereço e ficou nesse impasse. As testemunhas foram ouvidas e até então o Conselho Norte tinha resolvido também a fazer o acolhimento da criança como medida de proteção. A partir do momento que a gente vê está sendo ferido um direito de uma criança e há necessidade de acolhimento, como medida de proteção, o Conselho Tutelar atua nessa situação. E até então descobrimos que era da região do Ayanduizinho e o conselheiro Sérgio foi acionado, porque estava de plantão naquele momento, para poder terminar de efetivar o atendimento. E foi optado pelo conselheiro, o colegiado, porque cada conselho, nas regiões, são 5 conselheiros. A gente não age de forma, atua só e faz da maneira como quer. Há todo um regimento interno, onde há um colegiado que vê qual será a melhor medida a ser aplicada. No caso, o conselheiro Sérgio vai explicar a situação do acolhimento que foi feito. Só antes da gente prosseguir com o conselheiro Sérgio, é importante salientar um detalhezinho, eu acho que eu não cheguei a mencionar. O processo corre em segredo de justiça. Então, os conselheiros não podem dar para a gente muito detalhamento sobre a situação, É importante a gente deixar isso bem claro aqui. Eles estão explicando para a gente o que é possível explicar, E o que não é possível
não é possível porque o processo corre em segredo de justiça. Todo processo que envolve ali menores, né, corre em segredo de justiça. Conselheiro, o que o senhor pode comentar, né, contar para o pessoal a respeito desse atendimento? Fomos informados do local onde o possível endereço da genitora. Com muito custo, conseguimos confirmar, né? Informei ao meu colegiado, às conselheiras do 6º Conselho Tutelar, e decidimos pelo acolhimento, né? Naquele momento que eu cheguei até a delegacia, o pai compareceu também na delegacia e solicitando que ele pudesse levar o filho embora. Mas consultei a delegada plantonista, onde foi informado que o pai também tinha uma medida protetiva, que ele não poderia se aproximar da criança e nem da mãe. E nessa medida protetiva, a avó também paterna, ela não poderia se aproximar da criança. Então, a medida aplicada pelo Conselho Tutelar, a mais adequada naquele momento, era o acolhimento, né? Então, nós realizamos o acolhimento da criança até a unidade a unidade 1, né, que é a unidade de 0 a 4 anos, e a partir desse momento a criança se tornou, aliás, o Estado se tornou responsável pelaquela criança. Aí deixa do Conselho Tutelar e passa o Estado a cuidar daquela criança. E aí agora, conselheiro Alisson, você pode falar para a gente, por favor, o Conselho Tutelar, próximo passo agora em relação a esse caso é entrar em contato com o Ministério Público, né? O pai e a avó têm a medida protetiva, então também iremos informar essa questão. E a questão da vulnerabilidade desta criança está ainda nesse seio familiar, né? Porque a mãe, às vezes, tem algumas questões mal resolvidas. Então, assim, nós iremos fazer o informe ao Ministério Público, né? Iremos relatar toda a situação e aí as providências a ser tomadas agora mediante a Justiça. Já não compete mais ao Conselho Tutelar. E aí, sobre a entrega da criança para a mãe, né? É importante que acho que é o ponto crucial dessa nossa conversa, que foi uma decisão da Justiça e não do Conselho Tutelar, né? O que vocês podem falar para a gente sobre isso? A partir do momento que o Conselho Tutelar ele toma uma medida de precaução para a proteção da criança, e essa medida seja o acolhimento institucional, quem compete a retirada da criança das unidades institucional é só a Justiça. O Conselho Tutelar não tem essa atribuição, ele nem sequer pode fazer isso. Entendeu? Então, em nenhum momento o Conselho fez isso. O Conselho aplicou uma medida de proteção. No momento que foi retirada, foi uma liminar da Justiça, não o Conselho Tutelar. Por que eu estou perguntando sobre isso, né? Porque ontem nós conversamos com a avó e com o pai da criança, e eles estão também bastante abalados na situação, e ali, naquele momento, né, de acordo com as informações que eles tinham, que tinha, né, chegado até eles, é que era o Conselho Tutelar que estava fazendo a devolução. Porém, hoje a gente recebeu a informação de que não é o Conselho Tutelar, mas sim foi uma decisão liminar da Justiça, né? O Conselho Tutelar, nesses casos, não é comunicado a respeito disso, né? Geralmente não. A não ser se a gente pede um informe, como a mãe voltou àquela região, a gente pede uma informação referente a como é que está o andamento do processo. E isso a gente tem competência para fazer, até para a gente poder atender a família e entender o caso, né? Então, só para deixar claro, gente, tá? Esta é a situação dessa criança que foi encontrada no motel com a mãe, com 2 homens, tá? Este é o tratamento que está sendo dado pelo Conselho Tutelar, que está agindo ali dentro do que é possível fazer, tá? Diante aí das prerrogativas que o Conselho Tutelar tem. Então, a informação que foi passada ontem é uma informação incorreta. O Conselho Tutelar não foi o responsável pela entrega da criança, mas foi sim feito por uma decisão da Justiça, tá bom? Essas são as informações, então nós vamos ficando por aqui, mas mais notícias vocês podem conferir no nosso site www.topmedianews.com.br ou nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, X e também o TikTok. Eu sou Mary Oliveira, com imagens do repórter cinematográfico Berlim Caldeirão para o Top Media News.